capítulo 15, os Pandavas retiram-se a tempo. Vamos ver hoje o verso 32. Luciano, seja bem-vindo. Haribol. Samyavayam margam samstam yadu kulasya cha sahapataya matim chakre nivritatma yudhishthiraha. Vamos ver o sinônimo. Para treinar nosso Nisamya. Deliberando. Bhagavat. A respeito do Senhor. A respeito do Senhor. Margam. As maneiras de seu aparecimento e desaparecimento. As maneiras de seu aparecimento e desaparecimento. Samstam. Fim. Yadu Kulasya. Da dinastia do rei Yadu. Da dinastia do rei Yadu. Chá. Também. Swaha. A morada do Senhor. A morada do Senhor. Pataya. A caminho de. Matim. Desejo. Chakre. Prestou atenção. Nibrita Atma. Solitariamente sozinho. Solitariamente e sozinho. Yudhishthiraha. Rei Yudhishthira. Eu vou ler aqui com o livro, tá? Ao ouvir sobre o regresso do Sr. Krishna à sua morada e ao entender que se findara a manifestação terrestre da dinastia Yadu, Maharaj Yudhishthira decidiu voltar ao lar, voltar ao Supremo. Significado. Maharaj Yudhishthira também voltou sua atenção para as instruções do Bhagavad Gita, após ouvir sobre a partida do Senhor longe da vista das pessoas terrestres. Ele começou a deliberar sobre a maneira do aparecimento e desaparecimento do Senhor. A missão do aparecimento e desaparecimento do Senhor no universo mortal é completamente dependente da vontade dele, sua vontade suprema. Ele não é forçado por alguma energia superior a aparecer ou desaparecer. Ao contrário dos seres vivos que aparecem e desaparecem por serem forçados pelas leis da natureza. Sempre que o Senhor queira, ele pode aparecer de qualquer parte e em toda parte sem perturbar seu aparecimento e desaparecimento em qualquer outro lugar. Ele é como o Sol. O Sol aparece e desaparece por sua própria conta em qualquer lugar, sem perturbar sua presença em outros lugares. O Sol aparece de manhã na Índia, sem desaparecer do hemisfério ocidental. O Sol está presente em todo e qualquer lugar, em todo o sistema solar. Mas parece que, num lugar particular, o Sol aparece de manhã e também desaparece em algum momento fixo à tarde. Se mesmo a limitação de tempo do Sol não é de nenhum interesse, que falar então do Senhor Supremo, que é o Criador e Controlador do Sol? Portanto, no Bhagavad Gita, afirma-se que qualquer pessoa que de fato compreenda o aparecimento e desaparecimento transcendentais do Senhor, através de sua energia inconcebível, libera-se das leis de nascimento e morte e situa-se no céu espiritual eterno, onde estão os planetas Vaikunta. Ali, tais pessoas liberadas podem viver eternamente sem as dores de nascimento, morte, velhice e doença. No céu espiritual, o Senhor e aqueles que estão eternamente ocupados em transcendental serviço amoroso ao Senhor são todos eternamente jovens, porque não há velhice, nem doença, nem morte. Por não haver morte, não há nascimento. Conclui-se, portanto, que simplesmente por entender de verdade o aparecimento e desaparecimento do Senhor, uma pessoa pode alcançar o estágio perfectivo de vida eterna. Portanto, Maharaj Yudhishthira também começou a levar em consideração sua volta ao Supremo. O Senhor aparece sobre a Terra ou qualquer outro planeta mortal, juntamente com seus associados que vivem eternamente com ele. E os membros da família Yadu que estavam ocupados em suplementar os passatempos do Senhor não são outros além de seus associados eternos. E assim também o eram Maharaj Yudhishthira e seus irmãos e mãe, etc. Uma vez que o aparecimento e desaparecimento do Senhor e seus associados eternos são transcendentais, não devemos nos deixar confundir pelos aspectos externos do aparecimento e desaparecimento.
Verso 33. Kunti, após ouvir exaustivamente Arjuna falando do fim da dinastia Yadu e do desaparecimento do Senhor Krishna, ocupou-se no serviço devocional à transcendental personalidade de Deus com plena atenção e assim libertou-se do curso da existência material. Significado: o pôr do sol não significa o fim do sol. Ele significa que o sol está fora de nossa visão. Analogamente, o fim da missão do Senhor em um planeta ou universo particular significa apenas que ele está fora de nossa visão. O fim da dinastia Yadu também não significa que ela foi aniquilada. Ela desaparece juntamente com o Senhor, para longe de nossa visão. Assim como Maharaj Yudhishthira desejou preparar-se para voltar ao Supremo, da mesma forma Kunti, a mãe dele, também decidiu assim. E assim ela ocupou-se plenamente no transcendental serviço amoroso do Senhor, que nos garante o passaporte para voltar ao Supremo, após abandonar este presente corpo material. O começo do serviço devocional ao Senhor é o começo da espiritualização do corpo atual. E assim, um devoto imaculado do Senhor perde todo o contato material com o corpo presente. A morada do Senhor não é um mito, como pensam os descrentes ou as pessoas ignorantes, mas não se pode chegar ali simplesmente por meios materiais, como um Sputnik ou cápsula espacial. Nós podemos certamente chegar ali após deixar este corpo atual. E devemos preparar-nos para voltar ao Supremo através da prática do serviço devocional. Isso garante o passaporte para voltar ao Supremo. E Kunti o adotou. Verso 34. O Supremo não nascido, o Senhor Sri Krishna, fez com que os membros da dinastia Yadu abandonassem seus corpos, e assim ele aliviou a carga do mundo. Essa ação foi como retirar um espinho com outro espinho, embora ambos sejam a mesma coisa para o controlador. Significado: Srila Vijayanath Chakravarti sugere que os rishis, como Saunaka e outros que estavam ouvindo o Srimad Bhagavatam da parte de Sutta Goswami e Naimisharanya, não ficaram felizes de ouvir sobre a morte dos Yados na loucura da embriaguez. Para aliviá-los dessa agonia mental, Sutta Goswami assegurou-lhes que o Senhor fez com que os membros da dinastia Yadu abandonassem seus corpos, pelos quais eles tinham que remover a carga do mundo. O Senhor e seus associados eternos apareceram sobre a terra para auxiliar os semideuses administrativos a erradicar a carga do mundo. Portanto, ele chamou alguns dos semideuses confidenciais para aparecerem na família Yadu e servi-lo em sua grande missão. Depois que a missão estava cumprida, os semideuses, pela vontade do Senhor, desvencilharam-se de seus corpos, lutando entre si na loucura da embriaguez. Os semideuses estão habituados a tomar a bebida somarasa, portanto, o beber de vinho e a intoxicação não são desconhecidos para eles. Às vezes, eles eram postos em apuros por se permitirem a embriaguez. Certa vez, os filhos de Kuvera provocaram a ira de Narada por estarem embriagados. Porém, mais tarde, eles recuperaram suas formas originais pela graça do Senhor Sri Krishna. Encontraremos essa história no 10º canto. Para o Senhor Supremo, tanto os asuras quanto os semideuses são iguais, mas os semideuses são obedientes ao Senhor, ao passo que os asuras não o são. Portanto, o exemplo de tirar um espinho com outro espinho é inteiramente apropriado. Um espinho que espicaça a perna do Senhor é certamente perturbador para o Senhor, e o outro espinho que extrai os elementos perturbadores certamente presta serviço ao Senhor. Assim, embora todo ser vivo seja parte integrante do Senhor, ainda assim alguém que seja um espinho para o Senhor é chamado de Asura, e alguém que seja servo voluntário do Senhor é chamado de Devata, ou semideus. No mundo material, os Devatas e Asuras estão sempre em luta, e os devatas sempre são salvos das mãos dos asuras pelo Senhor. Ambos estão sob o controle do Senhor. O mundo está repleto de ambos os tipos de seres vivos, e a missão do Senhor é de sempre proteger os devatas e destruir os asuras, sempre que haja tal necessidade no mundo e para beneficiar a ambos. É o que a gente costuma ver como a luta entre o bem e o mal. Mesmo quando a gente está tratando de temas que nos conduzem ao absoluto, como uma visão ampla, equânime, não vê diferenças, e a gente tem que lidar com a diferença da forma apropriada. Primeiro, pela questão da realização. Nós não podemos imitar uma visão absoluta, equânime. Então, a gente precisa aprender a lidar com as diferenças. E segundo, é que as próprias diferenças fazem parte da vontade do absoluto. Então, entender essas diferenças na relação com o absoluto é muito bonito. Então, a luta entre o bem e o mal, ela faz parte de um arranjo da inteligência suprema.
E vai existir essa diferença, e nós vamos nos deparar com essa diferença constantemente no universo. A luta entre o bem e o mal, entre os devatas e os asuras. E se recomenda que a gente tem um capítulo 16, se não me engano, do Bhagavad Gita, que ele fala sobre as naturezas divina e demoníaca. Isso, capítulo 16. E aí, Krishna tem um momento que ele fala para Arjuna assim: Arjuna, não se preocupe, porque você tem qualidades divinas, né? Você já nasceu com qualidades divinas, não se preocupe. E aí ele fala bastante das qualidades demoníacas e como reconhecer as qualidades demoníacas. E aí a gente percebe que a gente tem que se preocupar. Que a Arjuna não precisava se preocupar, mas a gente precisa se preocupar. E aí a nossa preocupação justamente é em alimentar o lado divino que existe em nós, para que ele cresça, floresça, que nós possamos obter as qualidades divinas, para que essas qualidades divinas nos auxiliem no nosso progresso espiritual. Não é fundamental, até uma pessoa demoníaca, com características demoníacas, pode alcançar a transcendência em uma vida. Ela não precisa mudar de corpo e nascer com qualidades divinas, para daí, então, alcançar a transcendência. Ela pode, mesmo num corpo demoníaco, alcançar a transcendência. A questão é justamente ter essa conexão com a transcendência que transcende, né, o meio externo. Um corpo divino, com qualidades divinas, ele facilita muito. Então, parte dos nossos esforços, do nosso sadhana, da nossa prática espiritual, é justamente para cultivar elementos dentro da nossa mentalidade, da nossa personalidade, do nosso agir, inclusive da nossa alimentação, que vão contribuir para que nós tenhamos mais facilidade para progredir na vida espiritual. Isso são como as formalidades, o sadhana, né? O que diz assim, a formalidade da prática de bhakti, ou de qualquer outro processo espiritual fidedigno, né? Bhakti em si, todo ele é transcendental, mas aí tem algumas formalidades que nós começamos a perceber assim que elas são importantes, elas são necessárias, a gente precisa se esforçar para colocar em prática. Isso para nos favorecer a adquirir uma facilidade material, inclusive. E eu falo material não é só essa matéria grosseira, sutil também na nossa mente, na nossa inteligência, facilidades para praticar mais bhakti, para praticar mais profundamente esse processo. Swami Puri costuma chamar isso de Bhakti Samskara. Bhakti Samskara seria obter características físicas propícias a Bhakti. E essas qualidades divinas, elas são fundamentais, assim, elas são necessárias. Uma pessoa que, mesmo num corpo asura, transcende, alcança a transcendência, essa pessoa, ela internamente, ela está totalmente qualificada para obter um corpo divino ou um corpo transcendental. Internamente, sua alma, sua consciência. E às vezes o corpo está ali limitando ainda. Então, quando ela abandona o corpo, ela alcança essa transcendência com a qual ela estava preparada. E às vezes ela estava somente ali pagando um karma num corpo demoníaco. Mas esse tipo de nascimento é muito raro. É como se você quisesse encontrar um devoto puro no corpo de um demônio. Isso é muito raro. Isso acontece pela vontade do Senhor Supremo, mesmo como se fosse um avatar. Ele manda algum devoto nessas condições para fazer algum passatempo, de demonstrar que até mesmo isso é possível. Até mesmo isso é possível. Então, que a gente não deve se aferrar tanto às formas das coisas, mas sim à essência. Eventualmente, ele faz isso para nos ajudar a entender isso, que é tão importante. Que não essa forma material, as formalidades são importantes, mas a essência, né? A alma,
mesmo a sinceridade, isso que é importante. Mas um tipo de nascimento assim é muito raro. Então não adianta a gente ficar aí tentando achar que, poxa vida, eu nasci em condições demoníacas. A sociedade em que eu vivo é uma sociedade que está chutando balde, está mandando ver na exploração do mundo. Eu nasci em condições em que eu não estava nem aí porque eu comia, eu só queria sentir o sabor e nunca prestei atenção exatamente no que eu estava comendo. E agora eu estou fazendo uma prática em que, poxa, eu seleciono o que eu como, eu tento causar menos estrago, eu faço, de certa forma, um jejum para aquele cardápio enorme que me ofereceram na minha infância, agora eu faço um jejum. Não como tudo aquilo. E por quê? Porque eu quero aprimorar meu progresso espiritual, eu quero me aproximar mais de Deus. Eu quero isso mesmo. Ah, mas essa alimentação é importante para isso? É importante. Os sábios falam que ela ajuda muito a alimentação. Ajuda muito no, nessa discutivo de uma natureza mais compassiva, uma natureza mais dócil. Então, por quê? Por que que eu não vou fazer isso? Se, se para alcançar o Senhor Supremo vale a pena qualquer esforço. E ainda eu não vou passar fome. Eu vou comer bem, meu corpo vai ficar mais saudável, inclusive. Então, se é tão vantajoso, por que que eu não vou fazer? Então, uma pessoa vai tentar e uma pessoa não vai conseguir. Uma pessoa vai falar assim, nossa, eu não consigo deixar a carne, é muito bom para mim, então. Mas eu não queria deixar de continuar, seguir cultivando a consciência de Krishna, de estar perto dos devotos, de me aproximar de Deus. Então, continua. Não importa que coma carne, não importa. Às vezes vai ficar um pouco mais difícil, mas não importa, não importa. O que importa é ficar cultivando, né? E seguir em frente. Então, a, o ideal é a gente perceber que nós precisamos prestar atenção nesse processo e prestar atenção nos esforços que nós somos convidados a fazer. E na medida que a gente tenta os esforços, a gente percebe que alguns a gente não vai conseguir fazer, porque a gente tem algumas limitações. E a gente, ao perceber essas limitações, a gente tem que perceber por que que eu tenho essas limitações. E aí se dá conta que o condicionamento material com o condicionamento corporal ele tem a ver com apegos que existem no coração. Ele tem a ver com tchau, Sati, bola, Hare Krishna, que tem a ver com apegos no nosso coração que nos colocam em uma determinada situação física, corporal, com uma realidade ao nosso redor, de pessoas, né, de estilo de vida. Então, isso é um mundo particular que nós temos, que só nós mesmos conseguimos observar. É como se a gente observasse o mundo de dentro de nós e começamos a analisar por que que o mundo está se mostrando assim ao meu redor. Tem a ver comigo e na minha relação com o Senhor Supremo. Tem a ver comigo e na minha relação com o Senhor Supremo, porque o Senhor Supremo é tudo isso que está ao meu redor. Ele se dispôs dessa forma à realidade ao meu redor. As energias dele estão montadas de uma determinada forma, que é a forma como eu me relaciono com ele no fundo, no fundo. Então, dentro quando eu estou sendo convidado a praticar Bhakti, que são disciplinas práticas para eu me relacionar com o Senhor Supremo de uma forma mais profunda, mais íntima, mais pessoal. E aí eu percebo que tenho limitações em fazer determinadas práticas, então isso pode me ajudar a refletir sobre como eu me relaciono com o Senhor Supremo e que eu encontro essas limitações. Então isso de certa forma é um profundo pensamento sobre uma palavrinha mágica que de vez em quando a gente ouve ela no processo. Um profundo pensamento de perceber os anartas. Quais são os anartas? Quais são os obstáculos que eu encontro na minha prática de Bhakti? Por que aqueles anartas estão ali? Alguns anartas, gente, eu até tenho um áudio que eu pedi para um amigo devoto, ele repetiu uma leitura que ele fez de um livro de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, ele faz uma comparação dos anartas com os demônios que invadem Vrindavana. Então, depois, lá no canto 10, ou eventualmente a gente escutando alguns passatempos de Krishna, a gente vai ver, a gente, né, até nos desenhos que a gente já assistiu juntos, demônios que invadem Vrindavana
e molestam a Krishna ou molestam os Vrajavasis, os habitantes de Vrindavan. Então, esses demônios são comparados com os anartas por Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur compara os demônios com anartas que existem dentro de nós. E existe um momento dessa fala, né, dessa comparação, que Bhaktivinoda Thakur compara os demônios que Krishna mata com os anartas que Krishna vai tirar da nossa existência, da nossa mente, do nosso coração, inclusive. Krishna vai tirar através da nossa prática de Bhakti. Krishna entra no nosso coração. É como se Bhakti, quando nós estivermos fazendo Bhakti, nós estamos praticando Bhakti, por exemplo, agora na leitura do Bhagavatam, cantando os santos nomes, a gente está abrindo o nosso coração para Krishna entrar no nosso coração e Krishna ir lá e lutar com os demônios que estão ali dentro e tirar eles. Então, são demônios que estão que estão ganhando nosso respeito e nossa obediência, estão nos condicionando. Nós estamos servindo esses demônios. Aí a gente fala assim, não, eu não quero servir mais os demônios, eu quero servir a Krishna. Então a gente abre nosso coração, nossa mente, Krishna vai lá e mata e tira os demônios. Krishna limpa através dessa forma sonora dele. Bhagavatam, o Mahamantra, Prashada, que é uma forma sólida, líquida, né? Ele entra no nosso coração também. Então, Krishna elimina alguns demônios. Mas tem demônios que vão a Vrindavan e lutam com Balaram. E Bhaktivinoda Thakur explica que esses demônios que são mortos por Balaram são demônios que nós devemos matar, que nós devemos nos esforçar por eliminar de dentro de nós. E eu lembro de um deles. Eu lembro que um desses demônios é a preguiça. Só lembro desse, sim, né? Mas existem outros demônios que nós não são muitos, são como 3 demônios que nós precisamos eliminar. E tem como uns 10 que Krishna elimina. Assim que Krishna vai cuidar disso dentro da nossa vida. Então, quando nós, numa análise, né, que a gente começa a perceber, puxa, eu gostaria de praticar Bhakti mais profundamente, mas eu não posso, porque eu tenho certas limitações, essas limitações, elas são importantes, eu não consigo passar, então eu só consigo fazer uma determinada prática. Mais profundo que isso, eu não consigo ir. Eu não consigo executar mais. Então, quando eu não consigo, eu percebo que eu tenho obstáculo, eu tenho uma limitação. Esses são anartas. Esses anartas, eu tenho que fazer uma análise profunda. Por que eles estão ali? Por que que, por exemplo, eu não estou levando uma vida de monge, em que eu possa me dedicar ao celibato e ao estudo profundo e a transcender tudo isso aqui agora? Por quê? Porque eu estou casado, eu tenho apegos sexuais, de repente eu tenho apego aos meus filhos, eu tenho apego a ter um carro, eu tenho apego a ter uma privacidade, eu tenho apego a ter coisas. Opa, então eu preciso meditar profundamente nisso. Quanto esse apego está limitando a minha existência agora e vai limitar a minha existência nas próximas vidas? Quanto eu estou disposto a deixar esse apego de lado para realmente alcançar a transcendência? Não é que eu preciso deixar isso agora, mas isso pode me levar a uma reflexão e ao entendimento disso. Porque se eu não me perceber diante de todas as possibilidades de prática de Bhakti mais profundas e perceber como eu estou limitado a não fazer determinadas práticas e perceber que isso tem a ver com certos limites, obstáculos que eu tenho dentro de mim e que eles estão ali devido ao meu relacionamento com o Senhor Supremo, a obstáculos que eu mesmo quis que estivessem, eu não estou fazendo essa análise profunda interna de me perceber. Então é necessário eu fazer esse exame interior. Por quê? Porque daí eu percebo, eu tenho esse baita demônio que está aí e eu não tenho força para superar ele. Então, Krishna, por favor, entra no meu coração e elimina isso aqui. Em alguns momentos, Krishna vai entrar e vai eliminar os demônios sem a gente nem perceber. A gente vai mudar certos estilos de vida e certas questões que são
eram importantes para a nossa vida, e a gente nem percebeu que elas mudou e que a gente agora está mais leve, mais solto, mais fácil praticar Bhakti, mais fácil escutar a aula do Bhagavatam, mais fácil tomar prachada, mais fácil, tudo mais fácil, e a gente nem percebeu como isso aconteceu. Mas, de repente eu cantei os santos nomes, de repente eu escutei o Bhagavad Gita, ou o Bhagavatam, de repente eu tomei prachada, e tudo isso contribuiu para ser mais fácil eu estar praticando agora. Legal, mas eu nem percebi que esses demônios que me seguravam, assim, não me deixavam fazer essa prática, que eles saíram, que esses obstáculos foram retirados de mim. Eu nem percebi. Porque Krishna, às vezes, faz o trabalho sem querer fazer propaganda. Fala assim, olha, eu estou aqui fazendo um estardalhaço e estou mudando a vida. Às vezes ele faz isso. Mas, às vezes, você vai ver nos passatempos de Krishna mesmo, em Vrindavan, que os pastorzinhos, eles tinham situações assim em que eles ficavam com medo de certos demônios. Eles ficavam ali, o demônio está aqui, Krishna, você não vai fazer nada. Então, Krishna ia lá e matava o demônio na frente dos pastorzinhos. Então, tem demônios que Krishna vai matar na nossa frente. Ele vai mostrar seu poder na nossa frente. E esse é o momento assim em que o devoto faz essa análise interior e chora pedindo a ajuda de Krishna, pedindo o auxílio. Então, na prática, que a gente abre o nosso coração e aí convida Krishna para entrar no Santo Nome, na prachada, escutando Bhagavatam, conversando sobre Krishna, sobre os passatempos, Krishna vai lá e pimba, faz como um estardalhaço e de repente elimina aquele anarta de uma forma dramática na nossa vida. E aí isso aumenta a nossa fé. Isso incrementa nosso jeito, porque daí você percebe que caiu um obstáculo e ficou mais fácil, mais leve fazer Bhakti, praticar um relacionamento com o Senhor Supremo. Então isso é um processo assim que vai depender muito, em parte, do nosso esforço, da nossa sinceridade e da misericórdia de Krishna. Então, assim, a gente não pode muito controlar isso, nem a gente só tem que meio que saborear o processo. Nossa etapa, a melhor coisa é saborear o processo e saber que essas coisas estão ali. Então, saborear o processo é escutar como se faz a prática, escutar como que o Senhor Supremo age e ficar observando. De repente ele aparece, de repente ele está ali, de repente, sabe, isso vai incrementando em nós. Então, eu vou tentar pedir para o Prabhu Chaitanya fazer essa leitura para nós sobre esses demônios Bhaktivinoda Thakur, que Bhaktivinoda Thakur fez essa comparação, para a gente estudar um pouquinho, sabe? A gente já fez uma leitura desse tipo uma vez, mas é muito néctar assim, ouvir um devoto comentando e tal, né? Vou pedir para ele, para ele compartilhar com a gente, tá? E esse tema, só para a gente não perder o fio da meada, começou na leitura ali, Srila Prabhupada falava aqui, dos devatas e dos asuras. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Eu acho Nesse que caso aí, Prabhu. Desculpa, pode falar, eu falo depois. Pode falar, primeiro as mulheres e as crianças. Vai, Jorge, vamos aproveitar essa deixa. Seja Não, bem-vindo. eu só queria... porque, assim, essa coisa da gente... da retirada desses anarcas, também acho que... porque o apego, ele faz com que isso seja difícil de ser removido, né? Então, acho que é necessário essa consciência de que a gente está apegado, né? Para poder não ter... Porque eu vejo como uma capa de resistência também. Por que a gente tem consciência dos apegos, mas mantém eles? Sim, isso mesmo, Jorge. E na medida que a gente vai progredindo, a gente vai sendo confrontado com esses apegos, com essas percepções, né? É como que um aprofundamento, assim. Então,
Até eu escutava uma aula de Gurudeva Atulananda, em que ele falava assim, que não adianta a gente também pegar um monte de Bhakti, assim, eu quero praticar Bhakti, e se aprofunda e tal, porque a energia de Bhakti é tão forte, é como se fosse um sol muito intenso, queima a pessoa. Então a gente tem que pegar um sol, assim, na medida que a gente consiga suportar. Então, essa percepção do quanto de Bhakti, ela vai gradualmente se dando na relação que a pessoa, que o praticante tem, o Bhakta tem, com o processo. E o processo se dá geralmente através dos sadhus, através do guru. Então, na relação com os sadhus, com o guru, a gente vai aprendendo o bhajana kriya, né, que são as práticas devocionais. E aí, na medida que a gente vai se relacionando assim, a gente vai percebendo que determinadas práticas eu tenho mais facilidade para fazer. Determinadas práticas eu tenho mais gosto, elas são mais efetivas para mim. Então eu me concentro nelas. E elas vão dando uma certa percepção desse mundo vasto da devoção, do relacionamento com o Senhor Supremo. Elas vão abrindo como um horizonte, que vai ficando cada vez mais claro, que é a consciência sobre o Senhor Supremo. E, na medida que a gente vai ampliando esse horizonte, a gente percebe que existem outros sadhus, que existem práticas mais profundas, e a gente vai querer, às vezes, se aproximar disso. E aí, às vezes, a gente vai sentir essa limitação. E quando sente essa limitação, aí que está o jogo da sinceridade, de perceber que a limitação está em mim. Eu já conheci devotos, Jorge, que eles têm a seguinte atitude. Eles veem uma prática que é mais intensa de Bhakti, mais profunda, e eles criticam aquela outra prática, dizendo como que coisas assim de pessoas que ficam, quem quer se aproximar diretamente daquela prática ou ir mais rápido naquela prática, são pessoas assim que estão forçando a barra, que isso não é para qualquer um. E aí coloca esse qualquer um num genérico tão grande que não percebe que algumas pessoas realmente precisam fazer uma prática mais profunda. E eu não consigo fazer aquela prática mais profunda porque eu tenho limitações. Então, não é o fato de dizer que as pessoas que estão indo fazer aquela prática mais profunda estão se achando ou estão num processo de imitação ou estão forçando a barra. Mas eu não consigo e eu estou limitado. E eu estou limitado porque eu tenho determinados apegos. Então, eu faço um exame profundo de mim mesmo. E eu não me importo muito com a sinceridade dos demais que estão, de repente, naquela etapa mais profunda. Eu até tento obter alguma dica, alguma ventilação nova, alguma coisa mais elevada dessas outras pessoas. Essa é a minha atitude sincera. Eu quero progredir. E se tem alguém que está fazendo prática mais profunda, deixa eu ouvir. E eu não fico insistindo que essa resistência que você falou, ela se dá dentro do próprio processo de Bhakti. Ele fala, não, meu processo aqui está ótimo. Isso aqui que é o bom. O que os outros estão fazendo é imitação. Não é para mim, é mais profundo? É nada, isso é imitação. Então, aí critica os demais, supervalorizando a própria prática para se manter na própria prática. E isso pode demonstrar esse anarta que você está falando do apego a uma determinada situação que é confortável. E o Bhakti, hoje, eu estava escutando um áudio de Gurudeva Atulananda hoje de manhã também. E Gurudeva Atulananda falava assim no áudio, se você quer progredir, você tem que se aproximar de mestres que te exijam mais, em que você seja mais exigido, que você se sinta forçado a avançar. Então, a gente tem que estar atento assim, a pessoas que estão trazendo mais, mas a gente também não pode forçar tanto que a gente quebre. Então, a gente tem que ficar naquele ponto onde a gente está fazendo a nossa prática confortavelmente, de certa forma, assim, para não quebrar, mas que nós estejamos nos esforçando. Com conforto e esforço, eles podem caminhar juntos. Assim, eu sei que todos vocês fizeram asanas um dia, já tiveram aulas de yoga e sabem disso. Que você não pode fazer um asana que doa, que force muito, que doa, mas
forçar um pouquinho, sim, mas não doer, não que quebre. Você tem que dar uma forçadinha, mas dentro de um nível confortável. E assim o corpo vai se vai se esticando, vai se moldando, né? Então, a mesma coisa com Bhakti Yoga. Só que Bhakti trabalha muito o coração. É o coração que é esforçado. É o ego. O ego ele fica constantemente em xeque na prática de Bhakti. Constantemente. Quando nós chegamos aqui hoje e vamos falar sobre o Senhor Supremo, nós viemos num desafio para o nosso ego. E é a parte mais sensível da nossa existência. É o ego, é o nosso coração. Então, assim, a gente, de certa forma, tem que ser elogiado, assim. Pô, os caras estão indo lá escutar o Bhagavatam, que vai dar duro no ego deles, porque vai colocar o Senhor Supremo como principal. E eles mesmos vão aprender a ser servos, não senhores da situação. Então, isso dá duro no nosso ego. Nós estamos no mundo material porque nós quisemos ser senhores. Quando nós viemos para a aula do Bhagavatam, nós estamos desafiando isso. Então, isso é muita coragem. Não é qualquer pessoa. Entende? Só que, além da aula do Bhagavatam, a gente vai ver que tem outras práticas que a gente pode fazer e dar mais duro ainda. E talvez isso seja forçar muito. Então, a gente tem que ver. A gente tem que ir com calma. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ficar sabendo que tem outras práticas. A gente pode entender por que eu não consigo fazer outras práticas. E, no nosso tempo, no nosso ritmo, mas perceber e fazer essa análise interior. Essa análise interior, ela ajuda muito a preparar esses nascimentos melhores, essas qualidades, esses samskaras, que são mais favoráveis à prática de Bhakti. Obrigada, Goura. Obrigado, Jorge. Ué, Luciano, perdemos o Luciano, bem na hora da pergunta. Vocês têm mais alguma dúvida, algum comentário? Chamou a atenção? O fato de a gente estar estudando as escrituras é um desejo nosso de evoluir espiritualmente ou é um chamado de Deus? Qual é o limite entre uma coisa e outra? Boa pergunta. Jorge, nós estamos nos relacionando com uma personalidade. Quando a gente fala de Deus, é uma personalidade. Então, se nós estamos aqui conversando sobre Ele, com certeza tem uma boa dose de vontade dele. Nós estamos aqui, com certeza, por esse chamado, com certeza. Mas a nossa vontade importa muito. É o nosso livre-arbítrio. Entendi. Sabe que ontem foi feriado aqui, né? E aí eu acabei dando uma volta, tipo, foi um embalo, assim, né? E é aquela conjuntura que tem em todo lugar, assim, das pessoas na rua bebendo, uma coisa nada a ver, assim. Eu fiquei pouco, né? Saí de máscara, obviamente, nem interagi nada, fui, voltei rapidinho. Eu cheguei em casa exausta. Parece que a energia daquilo me sugou toda a energia que eu poderia guardar para a semana toda. Foi horrível. Eu fiquei lembrando dessa ilusão desse mundo, né? As pessoas fazem coisas que elas nem sabem o que elas estão fazendo. A gente também, né? O que eu fui? O que eu saí? Então, a gente comete esses erros estúpidos, assim, nas coisas mais rotineiras possíveis. Nem me fale, Jorge, nem me fale. Muitos erros. Mas é isso, né? A gente... É um relacionamento com o Senhor Supremo. Meditar nisso ajuda muito a gente a não ficar tão frustrado assim com nossa condição. A gente precisa aprender a relacionar com o Senhor Supremo, e a gente está aprendendo, a gente é como criancinhas assim, né? E
E a gente tem uma eternidade para aprender isso. E alguns de nós queremos andar mais rápido nesse aprendizado, né? Queremos ser mais precoces, né? E tá bom, sim, tá bom. Krishna quer que aprendamos a nos relacionar com ele mesmo. E se a gente quer ser mais precoce, tudo bem, ele vai dar condições também. Poxa, o Prabhu não voltou. Poxa. Bom, vocês... Posso ler mais um verso aqui? Se vocês quiserem, me interrompam, tá? Verso 35. Pode ler. Obrigado. O Senhor Supremo abandonou o corpo o corpo que manifestara para diminuir a carga da terra. Assim como um mágico, ele abandona um corpo para aceitar outros diferentes, tais como a encarnação como peixe e outras. Significado. O Senhor Supremo, a personalidade de Deus, não é impessoal nem sem forma, mas seu corpo não é diferente dele e, portanto, ele é conhecido como a corporificação da eternidade, conhecimento e bem-aventurança. No Brihad Vaishnava Tantra, menciona-se claramente que qualquer pessoa que considere a forma do Senhor Krishna como feita de energia material deve ser colocada no ostracismo de qualquer modo. E se por acaso o rosto desse infiel é visto por alguém, essa pessoa deve limpar-se, mergulhando no rio com suas roupas. O Senhor é descrito como Amrita, ou imortal, porque ele não tem corpo material. Sob tais circunstâncias, a morte ou o abandono de corpo por parte do Senhor é como a prestidigitação de um mágico. O mágico mostra, através de seus truques, que ele é cortado em pedaços, reduzido a cinzas ou feito inconsciente por influências hipnóticas. Mas todas essas coisas são apenas ilusionismo. Na verdade, o próprio mágico não é reduzido a cinzas, nem cortado em pedaços, tampouco é morto ou inconsciente em algum estágio de sua demonstração de mágica. Analogamente, o Senhor tem suas formas eternas de variedade ilimitada, das quais a encarnação de peixe, como foi exibida dentro deste universo, é uma delas. Porque há inúmeros universos, em algum lugar, a encarnação de peixe deve estar manifestando seus passatempos sem cessar. Neste verso, é usada a palavra particular date, eternamente aceito, e não a palavra datwa, aceito para a ocasião. A ideia é que o Senhor não cria a encarnação de peixe. Ele tem essa forma eternamente, e o aparecimento e o desaparecimento de tal encarnação serve a propósitos particulares. No Bhagavad Gita 7, 24 e 25, o Senhor diz: os impersonalistas pensam que eu não tenho forma, que sou amorfo, mas que por agora aceitei uma forma para servir a um propósito e agora sou manifesto. Mas esses especuladores são, na verdade, desprovidos de inteligência aguda. Embora sejam bons acadêmicos nas literaturas védicas, eles são praticamente ignorantes de minhas energias inconcebíveis e de minhas formas eternas de personalidade. A razão é que eu me reservo o poder de não me expor aos não devotos, através de minha cortina mística. Os tolos menos inteligentes, portanto, não têm conhecimento de minha forma eterna, que nunca se destina a ser aniquilada e que é não nascida. No Padma Purana está dito que aqueles que são invejosos e sempre irados com o Senhor são inaptos para conhecer a verdadeira e eterna forma do Senhor. No Bhagavatam também se diz que o Senhor parecia um raio para aqueles que se mostravam provocadores. Sisupala, no momento de ser morto pelo Senhor, não pôde vê-lo como Krishna, sendo ofuscado pelo fulgor do Brahmajyoti. Portanto, a manifestação temporária do Senhor como um raio para os combatentes contratados por Kamsa, ou o aparecimento esplendoroso do Senhor diante de Sisupala, foram abandonados pelo Senhor, mas o Senhor, como um mágico, existe eternamente e nunca é aniquilado em nenhuma circunstância. Essas formas são temporariamente exibidas apenas para os Asuras, e quando tais exibições são recolhidas, os Asuras pensam que o Senhor não existe mais. Assim como a plateia tola pensa que o mágico foi reduzido a cinzas ou cortado em pedaços. A conclusão é que o Senhor não tem corpo material, e por isso ele nunca está sujeito a ser morto ou mudar seu corpo transcendental. Prabhu Luciano, você ia fazer uma pergunta, por favor. Oi, Prabhu. Não, foi respondido, Prabhu. Durante a sua fala ali, o senhor falou justamente o que eu ia perguntar, assim, né? Porque para mim ficou claro que o processo, claro, com certeza a gente percebe, né, que existem práticas mais profundas, né? E que de vez em quando a gente querer também é meio que forçar a barra, né, Prabhu? Então a gente tem que ir meio que no nosso tempo, né?
se conhecer, saber mais ou menos, conhecer o terreno, né? Ir conhecendo o terreno devagar e ir se aprofundando aos poucos, né? Que, por exemplo, para mim, assim, eu estou ali desde 2018 conhecendo e conversando, e agora que fazem um mês que eu comecei a praticar a Japamala mesmo, né? Assim, 16 voltas, né? Faz um mês e um dia hoje que eu estou fazendo, né? E então eu vejo que... japas cantadas. Hã? 496 japas cantadas. É isso? É. Eu sou ruim de matemática, Prabhu. Muito ruim com o número. Pá. Sou bem devagar com o número. Então, assim, eu vejo que eu, no início, assim, eu meio que ficava meio que, tipo, mas isso aí é meio que quase que impossível para mim, né? Imagina fazer 16 voltas, né? Eu mais ou menos pensava assim, isso aí, eu vou ficar naqueles 20 minutos ali que o Giridhari fala, né? Dá para começar com 20 minutos e tudo mais, beleza, né? Nem 20 minutos eu fazia, né, Prabhu? Aí, sei lá, deu um estalo um dia e foi a partir, eu acho que faz mais de um mês que a gente está aqui junto, né? Eu estou aqui com vocês, né? Creio que sim, Prabhu. E foi durante aqui, foi durante porque eu lembro de uma dica do mestre Giridhari que ele falou lá que tem um vídeo dele que explica como que a gente meio que coloca práticas, assim, coisas que a gente quer fazer para a vida da gente no dia a dia, né? Porque é uma coisa meio complicada, né? Tipo, tu só querer. Eu quero fazer academia porque eu preciso. Mas não é só querer, né? Porque tu começa lá e que se não tem planejamento, o barco vai à deriva, não adianta, né? Chega uma hora que tu desiste, né? Mas tu agregar aquilo na tua rotina, né? Colocar aquilo na rotina da tua vida, né? E aquilo me despertou, né? Digo, opa, parei, isso aqui é um caminho bom, né? E realmente faz sentido. E aí foi o que eu fiz, né? Quando eu vi que primeiro, eu queria levantar mais cedo, né? Bem mais cedo do que eu levantava. E queria fazer japa, aí com aquela dica, eu percebi que, eu vou levantar bem mais cedo, vou fazer a japa e vou seguir a minha vida depois dali. E eu achei aquele vácuo ali e fui, né? E aí, pegou essa sua aula aqui e aí foi embora, né? Então, eu tô indo assim, né? Quando eu vejo que aparece um vácuo ali, eu entro, né? E eu tenho ido assim. Legal. Muito bom. Muito bom. E é importante isso que você falou, a gente ia falar lá de ver, às vezes, umas práticas mais profundas. Manter amizade com pessoas que têm práticas mais profundas que a gente. Porque daí Com certeza. essas pessoas elas vão nos inspirar a olhar isso, né? O que eu poderia fazer a mais? Não exatamente, às vezes, cultivar a prática junto com ela, porque às vezes isso é difícil para nós. Mas ter essa amizade, às vezes, troca de ideia, escutar a pessoa, se ela, além da... Porque é muito importante dentro da Sadhu Sangha, a gente conhecer sadhus, né, praticantes bhaktas, que têm uma prática mais profunda que a nossa, mas que realizem também. Que não somente, assim, uma coisa externa, né? Também tem, dentro do coração, assim, percebe que a pessoa tem néctar dentro do coração da pessoa, né? Então, esse tipo de amizade ajuda muito a gente. A gente manter, assim, de vez em quando escutar um pouquinho, ir lá e, sabe? Assim, essa referência ajuda, porque a nossa prática diária é a nossa prática diária. Agora, ela se alimenta justamente dessas amizades, dessa Sadhu Sangha. Ali que está a nossa inspiração. Eu sabe, Prabhu, que uma das coisas que me encantou, assim, muito, né, com os devotos, né, de Krishna e a tradição, era uma coisa que eu ficava fascinado, assim, que eu via devotos bem avançados, assim, tipo, por exemplo, assim,
gosto muito de escutar não sei se eu vou errar o nome dele, mas é Setukara, parece que é o Setukara Das, o nome dele é. E outros também, né, o mestre Lokasaksi, até o mestre Gridari, o senhor, né, e vários outros, assim, que eu já vi. Uma coisa que me encanta, que me encantou e me encanta sempre, né, por isso que eu estou aqui também, né, é que vocês têm toda essa dedicação, né, tem toda essa dedicação, né, espiritual, né, toda essa dedicação, e é incrível como vocês não perdem a individualidade de vocês, sabe? Eu vejo, assim, que é uma maravilha, né, porque eu vejo devotos de diferentes, assim, graus, assim, né, e daqui a um pouco, assim, eles trazem, assim, a individualidade deles, assim, aquilo que eles são mesmo, para a mensagem, né, que eles estão. E isso é maravilhoso, sabe? Isso é fantástico, né? Porque a gente percebe que tem uma genuíno aquilo, né? Então, tu vê que a pessoa, ela está entregue para o processo, ela está entregue para as coisas, mas a individualidade dela está ali. A gente percebe isso, né? Como que a prática não quita a individualidade, né? Não massifica, né? Justamente. Isso é fascinante, né, Prabhu? Eu acho isso fascinante. Isso é fascinante. Prática de Bhakti. Às vezes as pessoas elas têm uma impressão diferente quando ela se aproxima e não se aprofunda muito. Porque aí ela vê todo mundo rapado com uma carequinha, andando com umas roupas e tentando convencer todo mundo a cantar Hare Krishna. Parece que tem que ser daquele jeito. E aí as pessoas se assustam e acham que é um processo dogmático, massificador. Mas aí conforme se a pessoa é sincera e quebra esse preconceito, né, e entende realmente do que se trata Bhakti, é impressionante. É verdade. Pessoal, vocês têm mais algum comentário, alguma dúvida? Estamos indo para o 7h30, que é o horário do nosso tocar o alarme. Narutani. Então, minha gente, eu só quero que vocês tenham um bom dia. Que Krishna nos abençoe e aqueça o coração de vocês o dia todo com o solzinho dele. Haribol. Muito obrigado. Bom dia. Hare Krishna. Bom dia, Hare Krishna. Tchau. Hoje à noite, Bhagavad Gita, hein? Gurudeva Isso Tulananda. aí. Gurudeva Tulananda hoje à noite. Vou tentar aparecer. Até mais. Oi, Jorge. Beijo.